Minha diretoria, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu comprar esse Nesquik por $25, eu tô sendo otário. Se eu comprar esse Nesquik por $1, ele vale a pena, não vale? Então, botar as coisas de acordo com o tamanho do valor total e dizer se é um bom ou não negócio, se é uma loucura ou não, é um pouco de burrice. Mas a gente está muito acostumado no Brasil, especialmente no meio, né, da imprensa que não compra e vende porra nenhuma e tal, o jornalista não lida com isso e acaba se deturpando algumas coisas em virtude do valor total. O Corinthians chega no final do Campeonato Brasileiro disputando uma vaga na Libertadores, perto de conseguir, jogando um grande futebol, com a torcida engajada, assunto pra cacete, midiaticamente bombando, torcedor feliz, eufórico com o ano que vem, gerando expectativa, ganhando o dinheiro que ele vai ganhar da Libertadores do ano que vem, seja com premiação, seja pelo fato de ser o Corinthians na Libertadores, isso por si só faz dinheiro, né? Movimenta a roda, dá audiência e tal, porque é o Corinthians jogando uma Libertadores. De modo que analisar as contratações do Corinthians por dinheiro é um erro. Eu acho que quando o Corinthians trouxe Paulinho, William e Gil, ele fez a mesma coisa que ele fez agora. Deu um resultado talvez diferente do que agora, mas a tentativa é absolutamente justa. E nesse caso, não é mas um time que deve 2 bilhões pode contratar um jogador que custa 3 milhões? Pode, claro que pode. Quantas vezes você viu empresas quebradas serem resolvidas com uma injeção de dinheiro e não necessariamente com corte de gastos? Você pode cortar gastos numa empresa, é um fator importante se a sua balança ali não está funcionando. Mas aumentar a sua receita para poder equilibrar também é uma possibilidade considerável. Né? As duas coisas podem fazer parte de uma recuperação de uma empresa que está falindo. Ou você corta só os gastos, ou você faz um investimento de dinheiro para gerar um aumento de receita e superar aqueles gastos que você tem e começar a equalizar a sua dívida. São duas possibilidades. A possibilidade que o Corinthians enxergou foi contratar um goleiro que estava no Flamengo ali meio esquecido, mas que todo mundo já tinha assistido e todo mundo sabia que jogava muita bola. E esse goleiro deu firmeza para o Corinthians. O Corinthians contratou vários jogadores ali de meio de campo, que o Ranieri que acabou se firmando, o Carrilho e tal, são jogadores bons, nenhum deles custa nenhum absurdo nem nada, mas são bons jogadores. Nem dúvida nenhuma que a grande diferença do Corinthians, ela vem no ajuste da defesa com o Ramalho e vem na chegada do Depay, que entra para jogar do lado do Yuri Alberto, potencializa o Yuri Alberto, valoriza o passe do Yuri Alberto. Esse dinheiro do Depay, talvez numa saída do Yuri Alberto já esteja pago, traz resultado em campo, vai para a Libertadores e dá uma liberdade para o Garro, num ótimo trabalho do Ramon, ao contrário do que ele tinha feito no Vasco, onde ele não tinha me impressionado em nenhum momento, fez um trabalho ok, mas lá também não chegou um Depay no meio do caminho para ele. Não chegou um Garro que já estava lá, né? Ele não teve isso do Vasco, então o trabalho do Ramon se torna de mediano para bom, para excelente, no momento em que ele, com os jogadores, com as peças, ele consegue fazer as coisas funcionarem. Não tem por que você ficar discutindo muito, cara, a possibilidade de dar certo quando você contrata 2 jogadores do Cuiabá, 2 jogadores lá da Série B, 2 jogadores... Pode dar certo ou não pode. É uma aposta, porque você viu o cara, a amostra que você tem no futebol do cara é jogando num ambiente completamente diferente. Né? Você jogar... com todo respeito, no Cuiabá, no Goiás, nesses times que são grandes, mas são times com uma pressão midiática de torcida e tal, é você jogar num calor de 40 graus. Quando você joga no Corinthians, você tá jogando dentro de uma air fryer, irmão. É outro brinquedo, é outra parada. E aí é que eu acho que alguns tiros certos têm que ser dados. E por isso que eu levo tanto em consideração aonde o jogador jogou. O que esse cara fez no momento que precisava. Você vai discutir um jogador que jogou no Manchester, no Atlético de Madrid, no Barcelona, 98 jogos e 46 gols na seleção da Holanda. Qual é a possibilidade desse cara não resolver o teu problema? É muito pequena, cara. É o Suárez no Grêmio. Ele vai resolver o teu problema. Pode ser que não resolva, pode acontecer do cara, mas é um investimento muito bem feito. O Ramalho, pouca gente conhecia e tal, só que ele jogava no PSV, irmão. Ele não jogava no timezinho lá da Holanda, ele jogava no PSV. Ele jogava na segunda maior força da Holanda, ele jogava numa das grandes forças do futebol europeu tradicionalmente, não vive um momento agora de glória o futebol holandês, mas ele jogava no PSV. Pressão de torcida, imprensa, caldeirão da porra, difícil de jogar. Ele jogava num time gigante. E aí quando você pega um cara que joga no time gigante, titular, e você traz pro Corinthians, ele vai aguentar jogar no Corinthians. Como o Depay vai aguentar jogar no Corinthians. Né? Então, existem apostas e existem jogadores que você já experimentou. Vou dar um exemplo do meu São Paulo. O Caleri é um grande jogador. O Caleri jogou em 6, 7 times da Europa, emprestados lá pelo Deportivo Maldonado, que comprou ele, sabe, o Figa lá, comprou e emprestou pra lá, pra cá, enfim. Ele não jogou em lugar nenhum quase.
Quando você vai lá e gasta uma grana nesse jogador, você tá arriscando, você tá apostando alto. Você tá falando, porra, eu sei que esse cara não jogou em lugar nenhum, só jogou no São Paulo e no Boca. Então talvez, pode ser que ele chegue aqui ou seja mais um do que eles não jogam, pode ser que ele chegue aqui e seja um daquele percentual, talvez de 20% da carreira dele dos clubes que ele acertou. É um risco. Quando você contrata o Depay, você está contratando uma solução. Quando o Vasco contratou o Payet, ele estava contratando um jogador que foi titular da seleção da França. Ninguém é titular da seleção da França por muitos anos se não for diferente. Não tem como. Você pode desbarrar na questão da idade. Essa é uma outra discussão. Pô, será que ele ainda rende? É outra discussão. Tá? Agora, discutir o potencial técnico e a capacidade do jogador desse de devolver em futebol, em resultados e, né, valorização do todo, né, como por exemplo o Yuri Alberto, vale muito mais do lado do Depay do que valia antes. Não precisa ser muito dinheiro para ver. O Garro vale muito mais do que valia antes. Então, todos esses fatores agregam na venda, na contratação do cara. Venda de camisa, midiático, torcedor comprando a faixinha, criação de um ídolo, a molecada engajando por causa dele e tal. Tudo isso tem que entrar na equação. E não é fácil, às vezes, para um jornalista sentado numa bancada fazer toda essa análise, porque o jornalista não tem esse preparo desse entendimento. Você tem que ter um lado um pouco mais empresarial para entender onde que isso atinge, não só dentro do campo. Dentro do campo, ainda que fosse só isso, o Corinthians deu alguns tiros de sniper. E é difícil, o Corinthians é um time que atira para todo lado. Mas quando o Corinthians acertou, no meio do ano ele contratou um goleiro que resolveu o problema dele, um zagueiro que resolveu o problema dele e um atacante que resolveu o problema dele. Funcionou. O Corinthians joga hoje um grande futebol, tem uma das melhores campanhas do retorno, desde a chegada do Ramon, se eu não me engano, primeira ou segunda melhor campanha do Brasileirão. Tá muito perto da Libertadores do ano que vem, a torcida tá apaixonada pelo time, e isso faz uma puta de uma diferença. Né? Qualquer time grande, quando tem a torcida de mãos dadas com o time frequentando, comprando, consumindo, eufórica, isso faz uma diferença em campo e fora dele. E aí você vai dizer pra mim assim, pô, mas devendo 2 bilhões o Payet o Depay é um bom negócio? Foi o melhor negócio que o Corinthians fez. O Corinthians contratou um cara que valorizou o todo, que fez com que essa dívida possa ser reduzida com os ganhos do ano que vem, só que aí se vai ser reduzido ou não vem a questão da gestão. E aí realmente a gente não tem por que confiar, porque nós estamos falando de dirigentes ruins e amadores, que acontecem em 99% dos clubes do Brasil. Mas a possibilidade estava ali. Se você pensar como negócio, o Corinthians foi lá e pegou 3 peças, pegou uma injeção de dinheiro, colocou em 3 peças que valorizou todo o retorno, todo o entorno, e gerou retorno financeiro imediato e para a temporada do ano que vem, com uma possível Libertadores. Então, é um ótimo exemplo de que não é sempre que você, por ter uma dívida, tem que cortar tudo e jogar com um time de merda, quando você pode aumentar a sua receita de modo que essa dívida consiga ser abatida aos poucos. O que o Corinthians fez, que eu não acho que isso vai durar muito, porque nós estamos falando de Brasil, qualquer jogador que aparece aqui vai vendido e tal, mas o que o Corinthians fez para resolver o ano de 2024 funcionou, de modo que cabe um elogio, né?